Então, para a gente continuar aqui, terminando, né, de falar sobre os artigos 37 a 41 sobre o servidor público, mais uma vez você vai só ouvir minha voz, né? Vamos falar sobre, aí na tela do seu vídeo, sobre critérios para aposentadoria do servidor público, tá? Que são estabelecidos aí na Constituição. Lembra que eu falei para vocês de 3 formas, né, que pode acontecer a aposentadoria do servidor público: por invalidez, compulsoriamente ou voluntariamente. Por invalidez permanente, o servidor ele vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Por exemplo, acontece um acidente, né, que ele não estava em serviço, ele estava num período de férias com a família, acontece infelizmente um acidente e esse servidor ele se torna inválido permanentemente. Só que ele tinha entrado no serviço público com 40 anos, estava com 50, então ele trabalhou, somente ele contribuiu ali durante 10 anos só com a Previdência. Bom, o que vai acontecer? Ele vai ser aposentado e o cálculo da aposentadoria dele vai ser baseado proporcionalmente ao tempo de contribuição. Mas, dentro da invalidez permanente, existe um critério que diz que se a invalidez ela for decorrente de um acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ela tem a possibilidade de ser integral, tá? Mesmo que ele tenha essa mesma situação que eu falei do servidor lá com 40 anos e acontece lá a situação com 50, ele tem 10 anos de contribuição apenas, ele pode receber a aposentadoria integral se for comprovado que foi decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Então, muitas doenças entram, né, nessa questão aqui da invalidez, que o servidor pode sim receber a aposentadoria integral, mesmo que ele não tenha contribuído com o tempo específico, né, necessário de contribuição para receber a aposentadoria integral. Ele pode ser aposentado compulsoriamente. Antes, pessoal, de 2015, olha só, estava apenas aos 70 anos. Em 2015, teve uma lei que trouxe uma alteração para 75 anos, mas coloca assim, ou 75 anos conforme a lei. E aí alguma lei de aposentadoria de algum setor pode sim colocar que você precisa trabalhar até os 75, tá? E fala que compulsoriamente, então 70 agora, a partir de 2015 ou 75, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. Passou no concurso público com 60 anos, já, né, já estava faltando 10 anos só para se aposentar compulsoriamente. Ele vai se aposentar com 70 e ele vai receber a aposentadoria proporcional aos 10 anos, o cálculo vai ser baseado no tempo de contribuição, tá? Ou a outra modalidade de aposentadoria de servidor público é voluntariamente. Tempo mínimo de 10 anos para acontecer, pessoal, essa aposentadoria e ele ter como base de cálculo essa profissão dele como servidor público, ele tem que ter no mínimo, a Constituição estabelece 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, pelo menos no cargo em que se dará a aposentadoria. Tá? Ele tem que ter, então, 10 anos, se ele mudou de concurso público, foi aprovado em outros, né, foi passando, ele tem que comprovar que pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. E ainda por cima, tem que ser observadas as seguintes condições. Se ele for homem, ele tem que ter no mínimo 65 anos e ter contribuído com a Previdência 35 anos. Se for mulher, precisa ter 55 anos e ter contribuído 30 anos com a Previdência para receber a aposentadoria integral, tá? Então, homem 65 anos de idade, 35 de contribuição, mulher 55 de idade, 30 de contribuição para que a aposentadoria seja integral. O homem ou mulher, né, com 65 ou a mulher com 60, a aposentadoria, ela pode acontecer sim de forma voluntariamente, mas ela vai ser proporcional ao tempo de contribuição, tá? Outra coisa colocada também pela Constituição é que o professor que ele comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio, então aqui olha só, efetivo exercício, né? Exclusivo, com educação infantil, ensino fundamental e médio, tá? Se ele foi professor
apenas lá do ensino médio e na graduação, e se ele foi professor apenas nas universidades, ele não ganha essa redução de 5 anos de contribuição para a sua aposentadoria, tá? A aposentadoria, como eu já tinha dito antes, ela não pode exceder a remuneração do respectivo servidor. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou técnico em assuntos educacionais no governo federal. Se eu me aposentar, quando eu me aposentar, a minha aposentadoria ela não pode ser superior a algum técnico em assuntos educacionais que estiver no cargo em questão, tá bom? Que tiver, eu estava ganhando ali, por exemplo, 12 mil ao me aposentar. Eu não vou ganhar mais do que 12 mil estando aposentado, certo? Porque é a referência, é o salário de referência em que se concedeu a aposentadoria ou também a pensão. Existem critérios diferenciados para aposentadoria que podem ser contados de uma forma específica, que a lei permite, que a Constituição permite, que são o quê? Em caso de servidores portadores de deficiência, ou que exerçam atividades de risco, ou que as atividades sejam exercidas sob condições especiais, né, que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Tá? Então, nesses critérios, a base de cálculo, a forma do cálculo, a questão de ser proporcional ou integral, ela pode ter critérios diferenciados na hora de calcular a aposentadoria desse servidor. Se ele for portador de deficiência, se ele exerceu atividade de risco ou se ele exercia em situações que poderiam prejudicar a sua saúde e a sua integridade física. Tá? Então aqui a gente fecha o conteúdo dos artigos 37 a 41, falando a respeito da administração pública, dos servidores públicos e da questão da aposentadoria. Olha só, façam as questões, né? Eu deixei aí no site também questões para você resolver sobre esses assuntos. Coloquei também o gabarito. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail aí para leis.educação@gmail.com sobre dúvidas, né? Nós vamos estar tirando as suas dúvidas e boa sorte aí na sua prova de concurso. E depois nós vamos estar voltando aí nas próximas aulas, falando posteriormente agora dos artigos, um pouco sobre os artigos 205 a 214 da Constituição. Até mais!